Boa noite. Boa noite, Cleia. Boa noite. Gostaria de chamar vocês, convidar vocês para lermos um capítulo da Bíblia agora à noite, antes de dormir. Nós iremos começar lendo o capítulo de Lucas, o primeiro capítulo de Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas. Quem quiser acompanhar, pegue sua Bíblia, que nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo desse livro. Lucas, ele era formado em médico, era médico, estudava muito, tinha muitos conhecimentos históricos, estudava muito sobre a história da Bíblia. Então, vamos fazer a leitura aqui desse capítulo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então, Lucas escreveu esse livro para Teófilo. Teófilo significa aquele que ama a Deus. Vamos lá. Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, Zacarias e Isabel, eles eram justos diante de Deus. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, eles não tinham filhos. Zacarias era sacerdote. Ele orava a Deus pedindo um filho a Deus. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Zacarias entrou no sacerdote do Senhor para orar. Durante esse tempo, o povo ficava fora. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele um temor. Zacarias estava de frente ao altar do Senhor e chegou um anjo e disse: Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, que é João Batista. João significa Deus é cheio de graça. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Ele está falando aqui de João Batista. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então, desde o ventre materno, João Batista já veio cheio do Espírito Santo. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, esse era o mandato de João Batista. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras,
Zacarias duvidou do anjo do Senhor, do anjo Gabriel, quando ele veio dizer que a sua mulher estava grávida. Aí, por causa disso, ele ficou mudo. As quais ao seu tempo se cumprirão. Então, estas coisas que o anjo estava dizendo, iria se cumprir, mas Zacarias duvidou, não acreditou, pois ele já era velho de idade e sua mulher também. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Quando Zacarias saiu do santuário, ele estava mudo, porque ele conversou com o anjo e duvidou, né? Que o anjo disse que Isabel iria dar à luz um filho. Então, quando ele saiu, o pessoal que estava fora foi falar com ele e viu que ele estava mudo. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o seu opróbrio perante os homens. Então, Isabel, ela ficou feliz porque ela estava grávida. Ela se sentia humilhada porque não podia engravidar, porque era estéril. Então, ela agradeceu ao Senhor, porque o Senhor tinha dado essa graça a ela, de ter um filho. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa essa saudação. Ela estava, de repente chegou o anjo e ela perturbou-se, porque não é toda hora que a gente vê um anjo, Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então, o anjo disse isso para Maria. Então, Maria disse ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Ela não duvidou, ela apenas ficou se perguntando como isso iria acontecer, pois ela era virgem, não tinha tido relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus, ele já, desde o ventre de Maria, ele já veio santo, Porque ele veio do poder do Espírito Santo. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus nada haverá impossível em todas as suas promessas. Então, para Deus nada é impossível, A gente nós podemos ter essa certeza que para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então Maria, ela se fez na posição de serva e disse que o Senhor poderia fazer dela conforme a sua vontade. Naqueles dias dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria foi visitar Isabel, que também estava grávida. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isabel estava grávida, de João Batista, e quando ouviu a voz de Maria, a criança saltou no seu ventre. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então, Maria, ela
foi agraciada. Ela não é divina como Jesus, mas ela é uma mulher agraciada por Deus, né? Que ela foi a mãe do Salvador, Jesus Cristo. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria, quando ouviu essas palavras de Isabel, ela começou o cântico, ela começou a cantar, que dizia assim o seu cântico. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração. Sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O nascimento de João Batista. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve o filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino. Naquela época, eles circuncidavam as crianças ao 8º dia e queriam dar-lhe um nome, o nome do seu pai, Zacarias. De modo algum, respondeu a mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João, porque quando o anjo Gabriel chegou, dando o recado que Isabel ficaria grávida, ele disse que a criança se chamaria João. Mas os familiares queriam que a criança se chamasse Zacarias, igual o pai. João disseram-lhes: ninguém há na sua parentela que tenha esse nome. Eles acharam estranho chamar de João, porque ninguém havia na parentagem deles que se chamasse João. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que era Zacarias, que estava mudo, porque duvidou do anjo, que nome queria que lhe desse. Então Zacarias pediu uma tabuazinha e escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Quando Zacarias disse que o menino ia chamar João, a boca dele se abriu e ele começou a falar novamente. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-na no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Agora é o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Zacarias era profeta. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e preparando-lhe os caminhos. Então, Zacarias ele estava profetizando para o seu filho João Batista, dizendo que ele ia ser o profeta do Altíssimo e ia preparar o caminho para a vinda de Jesus, para dar ao seu povo conhecimento da salvação
Isso que João Batista veio fazer. Redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. João Batista, ele crescia, viveu no deserto até o dia dele vir se manifestar e pregar sobre a vinda de Jesus em Israel. Terminou o primeiro capítulo de Lucas. Então, assim, Jesus, ele é a luz do mundo, a luz da nossa vida. Quem pode nos tirar das trevas? Somente Jesus. Tá bom? Então, hoje nós lemos o primeiro capítulo de Lucas. Amanhã eu venho aqui ler o segundo capítulo para vocês, tá certo? Para antes de nós dormir, fazer a leitura da palavra de Deus. Para que Deus abençoe nossa noite e abençoe nosso dia também, Então, nós precisamos ter a frequência de fazer a leitura da palavra de Deus. Boa noite a todos, beijo e até amanhã.